Na ponta da linha. Ronald caminha com ela, vai no fundo, encara Piton, rola para Zé Roberto, João Paulo, livre, ajeitou para Zé Roberto, escorou, é gol! Gol! Zé Roberto, camisa 9 do Atlético Goianiense. Na direita, Ronald e João Paulo fazem a tabela. Zé Roberto no meio envia para João Paulo. Meu Atlético, meu estandarte, modéstia parte, minha força quem Alô, meu caro Barroca, seja bem-vindo, Barroca, boa tarde. Tudo bem, Elia? Boa tarde, prazer estar falando com você novamente aí, com os seus ouvintes. Meu caro Barroca, eu tenho sido pé quente nas nossas conversas, você tem encaminhado bons trabalhos, depois que a gente para de falar por um tempo, os trabalhos parece que dão uma desandada. O que acontece, ô Barroca? Eu entendo que o futebol seja perverso em alguns momentos, também concordo com o calendário, mas de vez em quando a maionese dá uma desandada, por quê? Bem, Eliano, a última temporada ela foi uma temporada bastante atípica, no meu entender. Eu inicio a temporada no Coritiba com a perspectiva de fazer um bom Campeonato Paranaense, fazer uma boa Série A e iniciar e terminar o trabalho no mesmo local. A gente vinha muito bem no Campeonato Paranaense, liderando de ponta a ponta, de forma até invicta, e veio a pandemia e parou tudo por 3 meses. Esse retorno para a gente ele foi um pouco mais difícil. Mesmo assim, a gente foi até a final do Campeonato Paranaense de forma invicta e perdemos a final para o Atlético Paranaense, que era uma grande equipe treinada por um grande treinador, que era o Dorival. Depois fizemos um início de Campeonato Brasileiro não muito bom e o trabalho foi interrompido. E depois tive oportunidade em outros 2 clubes, o Vitória, retornei ao Botafogo, que é o meu clube de origem, é o clube que essa foi minha 4ª passagem. Desportivamente não atingimos os objetivos como a gente esperava, mas com certeza esses percalços aí são exercícios que nos fazem crescer, nos fazem tornar um profissional melhor, e com certeza hoje nesse meu retorno no Atlético, o Atlético recebe de volta um profissional mais experiente, mais maduro com relação às suas escolhas, e espero poder colocar em prática isso aí no desenvolvimento dessa temporada. Eu acho que você foi brilhante nessa colocação, Barroca, porque eu tenho batido muito nessa tecla que é o profissional, seja ele treinador de futebol ou apresentador. Claro que a experiência faz uma diferença muito grande, porque a experiência só vem com o tempo. O talento é de cada um, a entrega também é de cada um, mas a experiência ela só vem com o tempo. E você, como profissional, tem a obrigação de melhorar, e você melhora mais de acordo com a adversidade. Eu tenho dito isso aqui com muita frequência e me incomoda o treinador que costuma dizer: o meu modelo é esse, o meu estilo é esse, a minha forma é essa. Eu entendo que os jogadores têm características diferentes, os momentos são diferentes no campeonato e os momentos são diferentes inclusive na própria partida, não, Barroca? Com certeza, o treinador, na minha visão, ele tem que levar em consideração todo o contexto do momento, o clube, a cultura interna, o momento na competição, a característica dos jogadores, o próprio momento do treinador é muito importante. Então, eu particularmente, quando vou fazer as minhas escolhas, levo muito em consideração tudo isso para tentar sempre estar me aproximando de boas escolhas e, obviamente, de bons resultados. Barroca, por falar em bom resultado, não poderia ser melhor estrear fora de casa contra um grande do futebol brasileiro e com vitória, no caso a vitória de ontem diante do Corinthians, não? Foi um resultado bastante importante para a gente. No meu caso, o primeiro jogo de volta ao Atlético, e ganhar do Corinthians aqui, a gente sabe muito bem o quanto é difícil. Eu já trabalhei no Corinthians 2 vezes, sei a força que o Corinthians tem dentro de casa. O Corinthians tem jogadores expressivos, o Corinthians tem um treinador que com certeza vai levar essa equipe aí ao longo da temporada a grandes objetivos. Então, a gente ficou muito feliz aí com o resultado de ontem. Ô Barroca, eu estava dizendo aqui e tenho batido numa certa tecla que o treinador tem obrigação de enxergar e ter capacidade de avaliar o tamanho do elenco.
Por exemplo, o treinador do Palmeiras, ele tem que saber que o Palmeiras tem muitos jogadores acima da média, não tem nenhum diferente a não ser o goleiro, na minha opinião. E aí você tem que saber lidar com isso. Talvez aproveitando que você tenha muitos jogadores parecidos para poder fazer muitas modificações no início do segundo tempo. Como é que você trabalha com essa ideia? Como é que enxerga essa possibilidade? Porque eu entendo o seguinte, o futebol é muito físico hoje. Se eu tenho jogadores muito parecidos, com características muito parecidas, com talentos muito parecidos, então por que eu não uso um 45 minutos e outro mais 45 minutos para ganhar no físico? Eu estou errado, Barroca? Elia, nesse contexto que você está falando, você tem diversas possibilidades de escolha, né? Existem treinadores que preferem fazer, hoje você tem a prerrogativa de fazer 5 substituições, que vale 50% da tua equipe. Então existem treinadores que preferem manter uma base fixa, porque essa base fixa, obviamente, jogando mais vezes, ela vai encontrar um entrosamento, uma coletividade maior, e fazendo as alterações, aproveitando esses 50% que nos dão em troca. Existem treinadores que preferem dar um tempo maior para os jogadores dentro do jogo e fazer essas trocas nas próximas partidas, intercalando os jogadores que iniciam a partida, né? E cada treinador tem uma forma de pensar, cada clube tem uma característica própria. Como você falou, existem clubes que têm 2 jogadores do mesmo nível na posição, existem outros clubes que têm aí 13, 14 jogadores no mesmo nível, os demais não são. Então, eu acho que cada estratégia depende de cada treinador, de cada característica e de cada clube. Você entende que o treinador hoje ele tem uma importância muito maior do que em outros tempos, ô Barroca, até pelo caso de que você não só pelas 5 modificações, mas principalmente pelo estudo do adversário, pela análise de desempenho, pelos números que hoje o treinador tem, ele tem uma obrigação maior de poder relativar aquilo que é bom e também entender aquilo que é ruim e apostar naquilo que é ruim do lado do adversário? É uma obrigação que o treinador não pode fugir? Eu continuo achando que o mais importante sempre foi, ainda é, e na minha cabeça sempre vai ser o jogador de futebol. Ele é o protagonista máximo, mas obviamente com todas essas intercorrências novas do futebol, o treinador ele precisa nos dias de hoje ter uma profundidade de conhecimento em diversas áreas que há um tempo atrás não precisava. Ele precisa realmente ter uma dedicação profunda a pequenas estratégias, a relação, como você falou aí, com a análise de desempenho, com as informações de adversários, com essa estratégia de substituições, como o calendário acabou ficando, né, nesses dias de hoje, com diversas competições concomitantes. Então, o próprio processo de escolha de jogadores, banco de dados, processo seletivo, tudo isso aí vem fazendo com que o treinador tenha que se aprofundar cada vez mais em áreas que não dizem respeito apenas a campo e bola. Ô Barroca, você sentiu ontem o Corinthians errando muito, um Corinthians meio nervoso, com pouco equilíbrio? O que você sentiu ontem? Não, achei que o Corinthians jogou o tempo todo buscando gol, buscando a vitória. Acho que no primeiro tempo o jogo foi um pouco mais equilibrado. Achei que o Atlético Goianiense também fez uma ótima primeira etapa. A gente teve um gol anulado, a gente criou algumas chances importantes. E no segundo tempo achei que o Corinthians cresceu na partida. Achei que o Corinthians nos pressionou mais do que no primeiro tempo e com isso acabou criando algumas chances de gol. E assim, eu gostei da qualidade de jogo do Corinthians. Eu não tenho dúvida, pela característica do seu treinador, que o Corinthians vai evoluir num breve espaço de tempo aí para brigar por grandes objetivos. Como é que foi a sua conversa com o Silvinho? O que é que você sentiu? O Silvinho é pilhado? Como é que você sentiu esse encontro, ainda que rápido? A gente falou rapidamente ali na beira do campo, mas o Silvinho, com certeza, pela história que tem, como atleta de altíssimo nível e como profissional agora de um corpo técnico, a gente pode perceber e claramente aí que o Silvinho vai conseguir tirar o máximo desses jogadores com intensidade, com dedicação e com qualidade de jogo, que é o que ele está habituado há muito tempo. Ô Barroca, é difícil deixar de apontar o Flamengo como grande favorito para vencer esse Campeonato Brasileiro? É difícil, pelo que eles vêm construindo ao longo do tempo, é difícil porque a gente vê uma sequência
de manutenção dos jogadores, uma sequência de manutenção do treinador, uma evolução cada vez maior na parte estrutural, um potencial ainda de possibilidade de investimentos para reforçar a equipe e ter uma competição interna mais forte. Agora, obviamente, existem outras grandes equipes de investimento muito alto que vão brigar aí pelas grandes competições na América do Sul, como Atlético Mineiro, como Palmeiras, São Paulo, está despontando aí nesse caminho também. Corinthians, que sempre será favorito em qualquer competição que entrar. Então, eu acho que esse Campeonato Brasileiro, na parte de cima, vai ter uma briga boa até o final. Maravilha, conversamos com o Barroca, técnico do Atlético Goianiense, que ontem jogou e venceu na estreia do Campeonato Brasileiro a equipe do Corinthians. Sou pé quente, hein, Barroca? Acredita firme aí, hein? Boa sorte na continuação da competição e nas outras que o Atlético com certeza vai ter que disputar ao longo de toda a temporada, tá bom? Obrigado, Eli. É prazer sempre falar com você. Estou sempre à sua disposição.